Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos tentar entender o que aconteceu nessa última semana no mercado financeiro ao redor do mundo e também vou trazer algumas notícias e algumas curiosidades para vocês. Então vamos começar primeiro com o nosso mapa. Nós podemos ver que na última semana a maioria das bolsas ao redor do mundo parece ter tido uma semana negativa, na verdade até um sentimento meio misto, né? Então aqui Suíça, Alemanha, nós vemos aí um pouquinho mais de verde, Reino Unido, um resultado aí mais mesclado, né? Algumas coisas subiram, outras caíram. Brasil já uma semana mais negativa, América Latina em geral, né? Uma semana mais negativa, assim como a Austrália, África do Sul. Vamos agora para o nosso gráfico, mostrando o desempenho dos maiores índices acionários ao redor do mundo. Então, nós podemos ver que o índice russo, o índice inglês tiveram um bom desempenho. Já, por exemplo, o índice do Japão, né, o índice de Tóquio e o Nasdaq tiveram um mau desempenho. E generalizando, podemos ver que foi uma semana mais negativa para a bolsa do que positiva. Agora, observando o desempenho das commodities, nós podemos ver que o café, o gás natural e o trigo tiveram uma semana ruim, eles desvalorizaram. Já o gado, madeira, tiveram uma boa semana, tendo aí uma pequena valorização, mas a maioria dos commodities acabou se desvalorizando nessa última semana. E olhando as moedas, nós já temos um mercado mais misto, então praticamente metade se valorizou perante o dólar e metade se desvalorizou perante o dólar. Então o real se desvalorizou, a moeda da Nova Zelândia, da Austrália se desvalorizou, já a moeda russa e o ien japonês se valorizaram perante o dólar. Agora, observando o desempenho do Ibovespa, nós podemos ver que ele desvalorizou, mas quase nada, né? Então nem 1%. Ele acabou desvalorizando durante a semana, mas sexta-feira teve uma boa alta. Por outro lado, o dólar já acabou tendo uma pequena alta aí na última semana, né? Então um pouquinho mais de 1% e chegou aqui próximo das máximas desse ano, né? Chegando aí próximo de R$ 5,70. Podemos ver que também houve um pequeno aumento na taxa de juros, se nós entendermos a taxa de juros pelo DI com vencimento para 2029, então aproximadamente daqui a 5 anos, e ele está por volta aí de 12,1% ao ano. Agora vamos para as notícias. A principal notícia da semana é o início das Olimpíadas. Então, Olimpíadas de Paris começam e impacto é de até 11 bilhões de euros. Estudo projeta também que 64% dos espectadores que acompanharão os Jogos na França serão estrangeiros. Então, aqui algumas notícias a respeito das Olimpíadas. De acordo com o estudo, há três cenários possíveis de impacto: baixo, médio e o alto. Nos três casos, trata-se de impacto a longo prazo, que compreende o período de 17 anos. Paris havia sido anunciada como sede das Olimpíadas de setembro de 2017. Então, os autores do estudo encomendado pelo COI dividem o impacto dos jogos em três áreas: turismo, construções e organização. No caso do cenário mais otimista, com impacto de 11 bilhões de euros, o montante estaria dividido em 3,5 bilhões de euros em turismo, 3 bilhões em novas construções e 4,6 bilhões de organização. Aí nós temos outra notícia. Missão cumprida, Paris 2024 se apresenta numa cerimônia histórica. Então, Celine Dion, a tocha olímpica sendo acendida, fogos em uma ponte. Eu vi também que teve alguns fogos nesse estilo próximos a uma igreja, confetes também. E aqui no Brasil nós também temos notícias talvez não tão boas. Taxação de sites como Shein, AliExpress e Shopee começa nesse sábado. Veja como vai funcionar. Então, pessoal, mais imposto. Outra notícia: Venezuela fecha fronteiras terrestres e barra a entrada de avião com ex-presidentes do Panamá e do México. Então, a Venezuela também sempre dando exemplos maravilhosos do que não fazer. E aí, pessoal, vocês sabem que eu sempre gosto também, quando nós fazemos esse vídeo de sábado ou de domingo, além de trazer as informações do que aconteceu no mercado, trazer algumas informações das principais notícias da semana, é também
trazer, mostrar algumas curiosidades para vocês. Então, para que vocês saiam do vídeo não só com informações, mas também, às vezes, com algo um pouco fora do noticiário semanal. Então, nós temos aqui um ranking das principais universidades do mundo. Não sei quem fez esse ranking, né? Mas, enfim, de qualquer forma, várias instituições fazem rankings de melhores universidades, melhores escolas e por aí vai. Nós não podemos levar nenhum desses rankings a ferro e fogo, mas é para nós termos uma ideia aí de mais ou menos como as universidades estão desempenhando. E aí nós podemos ver que eu vou tirar dessa imagem, vou deixar essa aqui que está um pouco melhor. Vocês podem ver que nos Estados Unidos tem a maior parte das melhores universidades do mundo, depois China, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Austrália, França, aí Coreia do Sul, Suíça e Canadá. Depois temos Singapura, Japão, Suécia e por último aqui uma na Rússia e uma na Bélgica. Vamos ver quais são as melhores. Então, Stanford University, em segundo lugar, Oxford em primeiro lugar, Tsinghua University em 12º lugar. Minha pronúncia não deve estar correta. Temos a Universidade de Melbourne, na Austrália. Na Alemanha, a Universidade Técnica de Munique. Aí também temos aqui na Bélgica a KU e na Rússia a Moscow State University. Outra curiosidade legal é a extinção do dinheiro. Então eles analisam aqui desde 2019, 2023 e uma projeção para 2027 o uso do dinheiro, dinheiro físico, né, nos países. Então nós podemos ver que a Nigéria caiu bastante, né? Então era que 90% já está aqui a 50, quase 50%, e eles imaginam que até 2027 vai cair para o próximo de 40%. Vamos ver, por exemplo, aqui no Brasil. Então, em 2019 era próximo de 50%, 2023 quase 20% e 2027 algo próximo dos 10%. Então, as pessoas cada vez usando menos dinheiro físico. A Índia aqui, então, caiu muito, né? E na Noruega já era baixo em 2019, então uns 15%. 2023, aproximadamente uns 5%. E a projeção para 2027 é algo próximo aí talvez de 4%. Austrália também muito baixo e China também muito baixo o uso do dinheiro físico. Vamos agora ver as polêmicas a respeito da abertura dessa Olimpíada. Então, muitas pessoas, muitos canais reclamando da abertura das Olimpíadas, que acharam essa abertura completamente bizarra. Então, tem umas imagens aqui, né, super estranhas, meio que trazendo a Santa Ceia, só que de uma forma bizarra. Além disso, né, ele traz aqui até no título da matéria que na abertura das Olimpíadas teve drag queens e simbologia bizarra. Então, drag queens aqui, como nós podemos ver, e simbologia bizarra de várias formas ao longo dessa abertura. Então, muitas pessoas reclamando dessa abertura. Aí tem uma outra matéria legal aqui também, que é falando um pouquinho a respeito da Kamala Harris, e num tom crítico, né? Kamala Harris fala a respeito das posições dela, a respeito de ser anticatólica, de ser a favor do aborto até o nono mês, a defesa aqui de aquela palavra, né, que começa com ex, depois tu, enfim, vocês continuam aí, criminosos e também vândalos, porque ela encorajou pessoas a doarem para essas pessoas, esse tipo de pessoa, ou grupos ligados a esse tipo de pessoa, enfim. Ela tem uma posição fraca a respeito de proteção às fronteiras nos Estados Unidos. Ela encobertou aqui alguma questão racial que foi falsa. Então, talvez alguém foi acusado de fazer algum crime de ódio contra outra pessoa e depois descobriram que na verdade nada aconteceu, isso foi falso. E ela, vamos dizer, acabou engrossando o caldo
nessa questão de apontar o dedo para a pessoa, mas depois que viu que era algo falso, ela não foi se redimir em relação a isso. Aí tá dizendo que ela é anticatólica também. Enfim, é uma matéria aí bem crítica às posições da Kamala Harris, que é a principal candidata contra o Trump nessa corrida presidencial dos Estados Unidos. Aí também, pessoal, aproveitando a presença de vocês, vou mostrar agora também algumas empresas interessantes novas aí que estão surgindo. Então tem essa iScape, que é uma empresa de massagem, mas é uma massagem feita por um robô. Então esse robô que vocês estão vendo aí na imagem, ele vai massageando as pessoas e ele já está presente em alguns hotéis, principalmente nos Estados Unidos. E a massagem dele, na verdade, não é barata, é bem cara, mas é bem cara provavelmente porque ainda é algo muito novo, né? Então as pessoas vão meio que na curiosidade, querendo conhecer como que é a massagem desse robô. Mas eu imagino que, à medida que a escala de produção vai aumentando, junto com o aumento na demanda, esses robôs tendem a fazerem uma massagem de forma muito mais barata do que um ser humano. Aí você, ao invés de pagar o salário do ser humano para fazer aquela massagem, você só vai acabar pagando a energia do robô e o custo desse robô também, né? E ele pode ficar fazendo massagem basicamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, se é uma massagem tão boa quanto a do ser humano, eu não sei dizer. Se alguém souber, por favor, me fale, porque eu achei bem interessante essa ideia. E também, por mais que a massagem em um primeiro momento não seja tão boa assim, pode ser que ao longo dos anos a qualidade da massagem feita por esses braços robóticos acabe melhorando. Então, esse aqui é o site deles, dessa empresa. Aqui estão os braços, né? A pessoa deita aqui, faz a massagem nas costas da pessoa. Uma ideia bem interessante. Eu acho legal trazer essas curiosidades para vocês. E nós temos também esses outros braços robôs, aonde eles pegam e montam essas quentinhas, ou melhor dizendo, essas geladas, né? Porque em boa parte aí são comidas congeladas, então eles preparam essa refeição, que certo depois outro robô deve embalar. Após isso, entregam essas refeições prontas. E antigamente havia uma pessoa que tinha que ir lá enfiar uma colher nesse recipiente com comida e ir colocando em cada bandeja. E agora tem esse braço robô com inteligência artificial que ele faz esse trabalho. E ele consegue ver aonde tem mais ou menos comida dentro desse recipiente e ele vai lá e pega justamente onde tem mais comida, coloca ali na bandeja, entra no recipiente novo, pega onde tem mais comida e joga na bandeja de novo. Então, ele tem essa capacidade de, vamos dizer, limpar todo o recipiente, né? Porque se o robô não tivesse essa capacidade de analisar onde tem mais ou menos comida, sempre que chegasse no final, fosse chegando no final, precisaria ter um ser humano para ir lá pegar e, vamos dizer, limpar o resto desse recipiente, o final desse recipiente, e colocar dentro das bandejinhas. Mas como ele tem essa capacidade de analisar onde que está a comida dentro do recipiente, não precisa haver intervenção humana para utilizar toda a comida do recipiente para a bandejinha. Então, é uma ideia muito boa, é uma empresa, né, que desenvolve aí braços e automatizações e inteligência artificial, ou seja, relacionando tudo isso para outras empresas. Então, como era feito aqui, né, a pessoa tinha que ir lá e colocar a comida, pegava ali uma colher de sorvete para dosar e iam colocando dentro dessas bandejas. E agora não precisa fazer mais isso. O robô ele vai ler aonde que tem mais ou menos comida e o robô vai fazer esse processo aqui que antigamente era feito dessa forma. Então, uma ideia muito bacana, muito interessante. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.